Stará, Beribcara, Sherbeleal, Berimanevia. O Yevadgiveret, o nome dela? Eliana Castro. Miriam Castro. Malca de Amão e Varek, Yatav, Zakeyatá, Kadosh, Barut, Laberiut, e tem lá Refuá, Xelemá, Refatanefesh, Urfata Guf, Enare Fanalog, Enare Fanalog, Bekenira, Son Venomar, Amém. 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 Obrigado, Rabino. Nada, meu O querido. nome do bebê é Davi Samuel. Ah, é? Davi Samuel é o nome do bebê. Olha só, em boa hora, né? Boa hora. A benção do Eterno. Bem, a gente vai continuar então a nossa aula sobre o profeta Yeshayahu. A gente está lendo aqui o capítulo 5 e o capítulo 6. 5 e 6. No capítulo 5, nós temos aqui um cântico que o profeta escreve entre o amado, que no caso é Deus, e a sua própria vinha. Uma vinha que ele tinha plantado, que se refere à casa de Israel. E uma planta bem especial, que seria a casa de Judá. Então vamos ler aqui mais ou menos o que ele diz. Deixai-me cantar, de meu bem-amado, seu canto dirigido à sua vinha. Numa terra fértil tinha meu bem-amado uma vinha. Ele a cercou, escavou e retirou as pedras do solo, plantou as melhores cepas e nela construiu uma torre e até fez uma prensa para preparar vinho. Esperava produzir as uvas mais finas, mas a produção foi somente de qualidade inferior. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e povo de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e minha vinha. Além do que eu fiz por minha vinha, o que mais poderia fazer? Porque esperando produzir as melhores uvas, só consegui obter as de qualidade inferior. Direi a vós agora o que farei com ela. Removerei seus limites e ela será consumida. Derrubarei sua cerca e ela será destruída. Eu a transformarei numa desolação e ela não será podada nem lavrada. Sarças e espinhos ali crescerão. Ali crescerão. E ordenarei as nuvens que ali não deixem cair sua chuva. Porquanto a vinha do Eterno, o Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, e o povo de Judá é o arbusto em que ele se delicia. Esperava que nela houvesse justiça, mas só encontrou violência, esperava a retidão, mas o clamor dos oprimidos. Então daqui a gente vê que o profeta está retratando uma situação adversa para Israel e para o reino de Judá. E a pergunta é, mas o que está tão adverso aqui? Bom, quando a gente vai ler no livro de Crônicas, que é o Paralipômenos, livro Hayamim, e tu vê a situação desse rei de Israel, o rei Ahaz, a gente vê que desde o começo do reinado dele, ele começou então a colocar idolatria dentro do povo. Até o próprio nome dele, Ahaz. Ahaz é o nome de outros reis, só que tem o sufixo, ou então o prefixo do nome do Eterno. Por exemplo, Ahaziahu, ou então Yehoahaz. Esse seria o nome verdadeiro do rei Ahaz. Mas ele tirou e ficou somente Ahaz. Ai de vós que fizeste uma casa invadir o espaço de outra, e um campo avançar sobre outro, até que não mais houvesse espaço. Seríeis vós os únicos instalados nesta terra? Pronunciou o Eterno Senhor dos Exércitos em meus ouvidos. Seguramente muitas casas serão transformadas em ruínas, mesmo as maiores e as mais belas ficarão desertas, pois 10 porções do vinhedo produzirão somente uma pequena porção, e somente 1/10 das sementes frutificará. Ou seja, de todas as 12 que tinha as tribos, só ficou realmente 2 tribos. E, na verdade, uma parte da tribo de Levi também.
Ai daqueles que madrugam para se dedicar à bebida e até tarde da noite se inflamam como ela. Há sons de harpas e liras, flautas e pandeiros nas festas em que se consome vinho, mas eles não contemplarão os feitos do Eterno, nem se aperceberão da obra de suas mãos. Aqui a gente percebe também um certo cotidiano daquela época, como hoje. Festas, músicas, vinho. Aí diz, assim o povo está sendo exilado por sua ignorância. Seus homens honrados estão famintos e as multidões estão sedentas. O Sheol aumentou sua voracidade e escancarou sua boca para receber sua glória, sua exaltação, sua algazarra, e os que com elas se rejubilam. Ele está dizendo, então, o que está acontecendo dentro do povo de Israel nesse período aí, que a gente vai ver mais adiante a situação real do povo de Israel. Bem, aí ele traz também aqui uma questão de uma projeção, de uma excelência. Ele diz, então os cordeiros pastarão tranquilos a sua grama, e os desolados lugares dos poderosos servirão de alimento a peregrinos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas vãs e ao pecado com as correntes da falsidade, que dizem que Deus se apresse, que acelere sua ação para que possamos ver e que logo possamos, então, conhecer o conselho do Santíssimo Deus. Então, estavam duvidando do que poderia acontecer. Aí diz o profeta, ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem, confundem a luz com as trevas e o amargo com aquilo que é doce. Ai daqueles que, ante seus próprios olhos, se consideram sábios. Ai dos que são valentes para ingerir vinho e fortes para beber misturas. Eles justificam o malvado por uma recompensa e retiram do justo sua retidão, ou seja, corrompem a justiça, os julgamentos. Como uma língua de fogo devora o restolho, e como a erva seca e consumida pelas chamas, assim também suas raízes apodrecerão, e suas flores serão reduzidas à poeira, porque rechaçaram a Torá do Eterno, dos exércitos, e desafiaram a palavra do Santíssimo de Israel. Por isso se acendeu contra seu povo a ira do Eterno, e contra ele se estendeu a sua mão e o feriu. Abalaram-se as montanhas, e seus fragmentos pareciam refúgio no meio das ruas, porque ainda não se mitigara a ira do Eterno Deus. Seu rugido é como de um leão. Assim como os leões rugem em plena força, assim rugirão e se atirarão sobre a presa e arrastarão segura e ninguém a salvará. Ou seja, o povo seria atacado. Se alguém tentar divisar a terra, haverá somente escuridão e sofrimento. A luz dos céus será apagada pela escuridão. Então, aqui o profeta está chamando a atenção e muito preocupado com a real situação do povo de Israel na época do rei Ahaz. Além dos outros que já mencionou, mas ele se concentra bem em Ahaz. E aí no capítulo 6, ele vai relatar uma visão que ele teve. No ano de falecimento do rei Uziarro, viu o Eterno sentado num trono elevado e resplandecente, e seu manto enchia todo o templo. Acima, para atendê-lo, se postavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam sua face, com 2 seus pés, e com as outras 2 voavam. E cada um se voltava para o outro e dizia, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melon Laaretz, Kevodô. Português, santo, santo, santo é o Eterno dos Exércitos. Sua glória envolve o mundo inteiro. E os umbrais da porta vibravam ante o som de suas vozes, e o templo ficou repleto de fumaça. Aí o profeta disse, ai de mim, estou perdido, pois sendo um homem de lábios impuros e vivendo num povo também de lábios impuros, como posso contemplar a glória do Eterno? Então um dos serafins voou até mim, tendo uma brasa em suas mãos, ele a retirara com uma torquês de cima do altar. Com ela tocou os meus lábios e disse,
Eis que foram tocados teus lábios, apagada foi tua iniquidade, expiados os teus pecados. Aí ele ouviu a voz do Eterno dizendo: a quem enviarei? Ele disse: envia a mim. Aí disse o Eterno: vai e fala a este povo. Certamente escutais, mas não compreendeis. Olhais, mas não vos percebeis. Embota o coração deste povo, ensurdece seus ouvidos e cerra seus olhos, para que, ao enxergar com os olhos, escutar com os ouvidos e compreender com o coração, não se arrependam e sejam curados. Então, daqui a gente está vendo a mesma situação lá da época do faraó. No princípio, o faraó, de fato, estava recusando a Deus. Mas a partir da quinta praga, o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Aqui também é a mesma coisa. Aí o profeta disse: até quando, meu Deus? E Deus respondeu: até que as cidades fiquem desoladas e sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra fique assolada. E o Eterno afastará o homem, e imenso será o abandono desta terra. Todavia estará uma 10ª parte, que voltará a ser destruída. Mas como o carvalho e o olmo, que perdem suas folhas, mas conservam seu tronco, também o tronco da terra será preservado pela sagrada semente deste povo. Então daqui a gente está vendo que o profeta, muito preocupado, fala de sua visão. Na visão ele vê o templo, e vê o trono do Eterno, e os serafins servindo ao Eterno. E cada um dizendo: Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melech Haaretz, Kevodó. Sobre essa frase, ela é conhecida como Kedushá. Kedushá quer dizer em hebraico a santidade. Santidade. Quando é que ela é proferida? Bem, ela é proferida, a parte principal dela é proferida na repetição da Amidá. Então, uma tefilá, quando chega-se na hora da Amidá, a primeira parte da Amidá fazemos em silêncio. Todo mundo lê em silêncio a Amidá. Quando o Hazan for repetir a Amidá, isso é chamado de Hazará, é a repetição da Amidá. Então, nesse momento, ele vai acrescentar na repetição a Kedushá, que começa com a frase Nakdishá, Benarizá, Kenoam Sia, Sotsafei Kodesh, Hamesh Aleshim, Lecha Kedushá, Berken Katuv, Avedneviar Bekarazé, Elzé, Veamar. Aí todo o Kahal responde em voz alta: Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melech Haaretz, Kevodó. Aí o Hazan também repete isso em voz alta, e assim continua a Amidá. Assim continua a Kedushá. Bem, quando não se tem minyan, o que pode ser feito em relação a Kedushá? Quando se reza sem minyan, a gente não diz essa Kedushá da Amidá na sua repetição. Mas, no entanto, nós temos nas bênçãos do Shema Israel, antes do Shema Israel, é justamente essa frase: Bekarazé, Zeveamar, Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melech Haaretz, Kevodó. E depois da Amidá, quando é dito novamente o Salmo 145, que é o Ashrei, com Ashrei, e depois vem o Balet Sion, aí dentro dessa oração também dizemos de novo Bekarazé, Zeveamar, Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melech Haaretz, Kevodó. Isso também é dito na Minchá de Shabbat, e também é dito no Motzei Shabbat. Então, de uma certa maneira, estamos dizendo exatamente o que os serafinos falam no outro mundo. Assim, por isso que a gente deve unir os pés quando se diz isso na Kedushá, que está representando, então, o que assim os anjos fazem no outro mundo lá. Quando nós rezamos aqui sem minyan, nós fazemos essa oração sentados, na Berachot do Shema,
e depois no Baletim. Somente no sábado à noite, que a gente dá essa parte. A primeira parte, pelo menos, em pé. Em pé. Bom, então, dessa oração, nós temos a presença dos serafim. Os serafim, como eu já expliquei em outra ocasião, sobre a serpente lá de Gênesis. Aquela serpente de Gênesis, ela representa um serafim. Serafim no plural, saraf é o singular. Então, e essas palavras, elas se intercambiam dentro do próprio texto. Ora é chamado de Nahash, ora é chamado de saraf. Exemplo. Quando o povo foi mordido pelas cobras abrasadoras no deserto e clamaram a Moshe, e Moshe fala com o Eterno diz, faz uma cobra de cobre e bota numa haste. Aí lá está escrito que Moshe fez um saraf e botou ele justamente na haste e levantou, que era a cobra de cobre. Então, existe realmente uma relação de Nahash com Saraf. Saraf quer dizer justamente aquilo que queima. Então, assim como a cobra venenosa, seu veneno queima por dentro, da mesma maneira acontece, então, com o Saraf. Então, essa é a representação que nós temos aqui no capítulo 6, na visão do profeta Ishayahu, que ele visualiza como se fosse o trono do Eterno, dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo, e lá permeia todo o templo o seu manto, e lá ele vê os serafim, Omidim e Malo, que estão servindo o Eterno, servindo o Eterno. Então, desta visão de serafim, a gente percebe que existe, de fato, uma certa hierarquia no mundo espiritual. Então, temos o Eterno Deus, temos serafim, temos os querubim, e depois outras hordas de anjos são mencionados na literatura talmúdica, explicando exatamente como se dá esse mundo espiritual do Eterno Deus. Dentro dessa visão, vem uma pergunta da seguinte maneira: eu devo, ao falar aquela frase, Decarazê, Elzê, Veamar, me virar para um lado e virar para o outro? Bom, apesar dos livros de Halachot não fixarem essa questão, é costumeiro a gente ver em várias esnogas, quando o Kahal está para dizer essa frase, todos se viram para um lado e para o outro e respondem em voz alta: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melech Kol Haaretz, Kevodó. Mas aqui tem uma pergunta para nós. Por que se fala 3 vezes Kadosh, Kadosh, Kadosh? A quem se refere essas 3 vezes? Bom, as 3 vezes existe dentro do judaísmo uma relação dos de cima com os de baixo. Então, estes que estão bem acima e perto do Eterno, que são os serafim, nos daqui de baixo são nossos 3 patriarcas: Abraão, Yitzhak e Yaakov. Por isso que é mencionado geralmente Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então daí a frase Kadosh, Kadosh, Kadosh. Uma outra relação que se tem com uma tríade está em relação à composição do povo de Israel. Temos os Kohanim, são os sacerdotes, os Leviim, os levitas, e os Bnei Israel, e os filhos de Israel. Então, todos esses, juntos,
é que pode, de fato, cumprir os mandamentos do Eterno. Da mesma maneira como é colocado as 3 matzot em Pêssar, representa essas 3 camadas do povo, e cada um tem a sua função. Bem, depois que a gente leu os capítulos 6, e a gente viu a visão do profeta Yeshayahu, a gente vai ler o capítulo 7. E o capítulo 7, ele já conta um pouquinho da história e nos situa em relação ao rei que a gente está falando aqui, o rei Ahaz. Capítulo 7. E aconteceu nos dias de Ahaz, ben Yotam, neto de Uziarro, rei de Judá, que Retzim, o rei de Aram, e Pecar, ben Remaliarro, que era rei de Israel, que estes subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram prevalecer. E foi dito à casa de Davi: Aram estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, seu coração e o de todo o povo se abalou, tal como se abalam as árvores da floresta ao soprar o vento. Ou seja, na época de Ahaz, então, que era rei de Judá. Então, 2 reis vizinhos de Judá, o rei de Israel, das 10 tribos, Pecar, ben Remaliarro, e o rei de Aram, Retzim. Aram também era um povo ligado ao povo hebreu. Então eles se uniram, mas não conseguiram. Disse então o Eterno a Isaías, ao profeta Yeshayahu: vai ao encontro de Ahaz, do rei de Judá, junto com teu filho, chamado Shear Yashuv. Shear Yashuv, que quer dizer um resto voltará. O nome dele quer dizer um resto voltará. Que está na borda do canal do reservatório elevado, na estrada das lavadeiras, e diz-lhe: fica tranquilo, não temas, nem deixa que se inquiete teu coração ante as fagulhas destas 2 brasas fumegantes, ou seja, que era o rei de Aram e o rei de Efraim, da ira exaltada de Retzim e do filho de Remaliarro, porque Aram, juntamente com Efraim e o filho de Remaliarro, propuseram fazer mal a ti, dizendo: provocaremos e atacaremos Judá, vamos anexá-los e vamos coroar ao filho de Tabeal como seu rei. Como seu rei. Aqui a pergunta primeiro: por que eles queriam fazer isso? Então aqui a situação que estava na época, esses reinos pequenos, o reino de Judá, o reino de Israel, o reino de Aram e outros povos, cada um com seu reino pequeno, estavam sob a mira do poderoso império da Assíria, que estava cada vez mais se agigantando, que estavam chegando nessas regiões lá do Oriente Próximo, esse que eu falei aqui. Então eles queriam fazer uma aliança. Estava correto, fazer uma aliança contra o rei da Assíria. Mas o rei de Judá não queria entrar nessa aliança. Então o que eles fizeram, os 2 reis? Vamos atacar Yehudá, destronar o rei Ahaz, e vamos colocar Ben Tabeal, filho de Tabeal, como seu rei. Que é a pergunta: quem é Ben Tabeal? Ben Tabeal. Bem, primeiro, não é costume ter o nome al, o sufixo al, de uma palavra, em vez de el. O sufixo somente é el, Israel, Ismael, Ariel, Shemuel, e não al. Então, daqui, logicamente, que o livro de Isaías, o próprio Isaías, quando escreveu aqui, ele sabia qual era o nome desse personagem. Era Ben Tabeel, com sereia embaixo do Aleph, que quer dizer aquele Tabeel, o bom de Deus. Foi chamado de Tabeal. Al quer dizer não.
E Tav quer dizer bom, não há bom algum, não há bem algum aqui. Então fez um jogo, o nome desse personagem. E quem era esse personagem? Então, segundo Rashi, usando um código de interpretação, não tem o Atabash, que troca a primeira letra Aleph pela última, Tav, o Bet pela penúltima, Shin, o Gimel pelo Resh, assim por diante. Tem também outro código chamado Al-Bam, troca o Aleph pelo Lamed, o Bet pelo Mem e assim por diante. E aqui vai dar então a palavra Ramla, o mesmo que Remaliahu. Então esse Ben Tabeal é como se fosse um filho de Remaliahu. Filho de Remaliahu. Então era um outro, como se fosse irmão do rei Pecar. Um outro vai tomar conta então, lá de Judá. Mas assim disse o eterno Deus, isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a capital de Aram é Damasco, e sua cabeça é Retzin, Retzin era o rei de Damasco, que dentro de mais de 65 anos, Efraim deixará de ser um povo, e a capital de Efraim é Shomron, Samaria, e sua cabeça é o filho de Remaliahu. Se nisto não acreditares, é porque te falta de fato a compreensão do Eterno. Isso o profeta está falando ao rei Ahaz de Israel. Então aqui está dizendo que tanto Aram como Efraim, dentro de 65 anos, praticamente desapareceriam essas tribos, principalmente a tribo de Israel, essas 10 tribos. Aí vem, e mais ainda falou o Eterno a Ahaz, dizendo, pede para ti um sinal do Eterno, teu Deus, quer seja oculto, ou então com clareza. Mas disse Ahaz, não pedirei, não testarei ao Eterno. E respondeu então Isaías, escuta agora, ó casa de Israel, não te parece suficiente que desdenes homens para também desdenhar do próprio Deus? Eis, pois, que o Eterno, ele mesmo vos dará um sinal. Ele diz, eis que a moça grávida dará à luz um filho e o chamará de Immanuel. Deus está conosco. Quando ele souber evitar o mal e escolher o bem, alimentar-se-á de nata e mel. Pois ainda antes que se atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis, aquele que está falando lá, de Aram e Efraim, teme, estará completamente abandonada. O Eterno trará para ti, para teu povo e para a casa de teu pai, dias como ainda não haviam ocorrido desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ou seja, o que iria acontecer então aí? A invasão do rei da Síria. E será então que o Eterno chamará a mosca que está nas extremidades dos rios do Egito e a abelha que está na Síria. Todas elas virão e pousarão nos vales desolados, nas fendas das rochas, sobre os espinhos e sobre as sarças. Neste dia o Eterno, como que raspará com uma navalha afiada todos que cruzarem o rio Eufrates com o rei da Síria, tanto a cabeça quanto os pés e a barba, todos serão raspados. Vou acabar aqui o capítulo 7, e acontecerá nestes dias que cada homem criará apenas uma vaca e 2 ovelhas, mas pela abundância do leite que produzirão, ele se alimentará de creme, e todos que permanecerem na terra se alimentarão de creme e mel. E ocorrerá neste dia que, onde havia milhares de vinhas valendo 1000 moedas de prata, cada uma, haverá somente espinhos e sarças, somente um arco e flechas, somente com arco e flechas poderá alguém aí entrar, pois toda a terra conterá somente espinho e sarças. Mas as colinas que tinham sido lavradas com arado não serão atingidas pelo temor dos espinhos e sarças, e servirão para o pasto do gado e pastoreio das ovelhas. Então daqui a gente está vendo, o profeta chamou a atenção do rei, foi lá com o filho dele, o Shear-Yashub, disse para o rei, não tenha medo, pede um sinal para ti. E o rei Ahaz diz, não vou pedir sinal algum.
Aí o profeta diz, eis que a moça está grávida, ela vai dar luz a um filho. E o filho que nascer vai ser chamado de Emmanuel, Deus está conosco. Aqui a pergunta clássica para nós, né? Quem é esse filho que vai nascer dessa moça grávida? E quem é essa moça grávida? Algumas traduções trazem que a virgem conceberá à luz o filho. Aqui o texto em hebraico está falando claramente a Alma. Alma é uma moça jovem, que poderia ser virgem ou não. Você não está aqui em questão essa questão. E sim a idade dela, é uma moça jovem. Mas quem é essa moça jovem? Quando a gente lê alguns comentários, judaicos inclusive, é dito que aqui o profeta estava se referindo ao rei Ahaz, a mulher do rei Ahaz, que ela estava grávida, que ela daria à luz um filho, e que esse filho seria o Deus conosco, e que seria então um apelido do filho do rei que nasceria. Quem foi o filho do rei que nasceu? O Ezequias. O Ezequias. Então a gente vai encontrar muito esse comentário dessa maneira. Mas, na verdade, o comentário é um pouquinho mais profundo do que isso. Se não vejamos, o rei de Israel aqui era o rei Ahaz. Quando o profeta o procurou, o Ahaz era rei de Israel. Aí foi lá, falou e disse o que disse. Bom, o rei Ahaz, ele assumiu o governo de Israel quando ele tinha 20 anos. 20 anos. E ele governou lá em Jerusalém 16 anos. Então ele morreu com 36 anos. Ele assumiu com 20 e viveu e governou 16 anos. 16 anos. Bom, então aqui tem uma colocação. Quando ele deixou o reino dele, com 36 anos, como é falado, o filho dele, o Ezequias, assume. E quando o Ezequias assume, está escrito que Ezequias tinha 25 anos. 25 anos de idade. Então aqui é fácil fazer um cálculo. Se o pai do Ezequias morre com 36 anos e o seu filho assume com 25, então quantos anos tinha o Ahaz quando gerou o filho dele, Ezequias? 25 a 36, 11 e no máximo 12. Vamos considerar 12 anos. Então, o Ahaz gerou o filho dele, Ezequias, quando o Ahaz tinha 12 anos. Ainda não era rei de Israel. Ele só assumiu quando ele estava com 20 anos. Então daqui tu consegue provar, então, que esse de quem é falado aqui, Emanuel, não é o filho do rei Ahaz. E a mulher que está grávida não é a mulher do rei também. Então, quem é essa mulher que está grávida? E quem é esse Emanuel? Bom, eu vou ler mais um pouco, capítulo 8, e assim a gente vai entender justamente essa passagem aqui. Capítulo 8. Assim me falou o Eterno: toma um pergaminho e com caracteres nítidos escreve nele: ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos. Buscarei para mim testemunhas confiáveis, Uriá, o sacerdote, e Zechariah ben Yeberechiah. Aí diz o profeta: vinha profetiza, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Eterno me determinou, dá-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz, que quer dizer, ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos. Porque antes que a criança saiba dizer pai e mãe, a riqueza de Damasco
e os despojos de Shomron, que é a Samaria, serão levados ao rei da Assíria. E o Eterno continuou a me falar, dizendo: porque rejeitou este povo o fluir tranquilo das águas do Shiloah, que era um rio, que é um rio lá de Jerusalém, é quase um rio subterrâneo, e se regozijou com Uretzim e com o filho de Remaliahu, eis que o Eterno fará cair sobre eles a forte e caudalosa corrente do Eufrates, se referindo ao rei da Síria, com toda a sua glória. E ela descenderá acima de todos os seus canais e transbordará de suas margens. Atravessará Judá, os assírios, inundando todos os lugares por onde passar, subindo até a altura do pescoço. E sua envergadura será toda a extensão da tua terra, ó Emanuel. Seu profeta falando. Quanto a vós, tumultuai-vos e sereis despedaçados. Apurai vossos ouvidos, ó vós, povos de terra distantes. Cingi-vos de vossas armas e sereis destruídos. Cingi-vos de vossas armas e sereis destruídos. Planejai uma conspiração e ela fracassará. Pronunciais vossas afirmações e elas não prevalecerão, pois Deus está conosco. No hebraico, Ki Immanuel. Pois assim, com severidade, me falou o Eterno. Ele me advertiu para não seguir o caminho deste povo, mas sim proclamar: não vos detenhais no tema de conspiração, pois só nisto fala este povo. Não temais o que temem eles, nem vos deixais obcecar por seus temores. O Eterno dos Exércitos é que deveis santificar, e somente a ele deveis reverenciar, pois ele é vossa força. Ele será um santuário, mas também um obstáculo, uma pedra em que tropeçarão as duas casas de Israel. Será um laço e uma cilada para os habitantes de Jerusalém. A muitos fará cambalear, cairão, serão feridos e aprisionados na armadilha. Vou ler até o final do capítulo 8. Fixai esta advertência e firmai este ensinamento no coração de meus discípulos, e eu esperarei pelo Eterno, que ocultou sua face da casa de Jacó, e para ele se dirigirá minha esperança. Olha agora, percebei que eu, o profeta falando, junto com os filhos que me deu o Eterno, somos para Israel sinais e símbolos do Eterno, dos exércitos que reside no Monte Sião. Se te disserem, busca a resposta entre os magos e os adivinhos, que resfolegam e esgarçam, responderá então: não deveria qualquer povo buscar a resposta do seu próprio Deus? Deveríamos perguntar aos mortos sobre os vivos, em busca de instruções e testemunhos? Eles falarão segundo o seu mundo de trevas, onde não penetra a luz, e passarão por este mundo acossados e famintos, e ao estarem famintos, arderão em raiva e amaldiçoarão seu rei e seus deuses, e volverão para o alto. Seus olhares contemplarão pasmos toda a terra, mas somente infortúnio, trevas e angústia encontrarão. Não se preocuparam da primeira vez, quando a terra foi devastada, quando a Assíria exilou Naftali e Zebulun, ou seja, primeiro, os assírios pegaram uma parte das 10 tribos, Zebulun e Naftali, mas agora a Assíria assentou um golpe mais doloroso no caminho para o mar, além do Jordão, na região das nações. Ou seja, aqui então está vendo que o profeta está relatando historicamente o que está acontecendo na época dele. Então, quem é, voltando a nossa pergunta lá, o Emanuel que está falando do profeta? Aqui está bem claro. No capítulo 8, versículo 18, ele falou a resposta: eu e meus filhos somos sinais e prodígios para este povo. Então aqui o profeta relata que tem 3 filhos. Ele diz, 7, versículo 3. Vai ao encontro de Ahaz, junto com teu filho Shear-Yashuv. Shear-Yashuv é um resto, voltará. Depois ele diz: eis que a moça, no caso a mulher dele, está grávida, e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Deus está conosco. Depois do capítulo 8.
Versículo 2. Vinha a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Eterno me determinou, dá-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz. 3 filhos, Shear-Yashuv, Emanuel e Maher Shalal Hashbaz. Os nomes são indicativos de profecias. Shear-Yashuv. Shear-Yashuv é um resto voltará. Bora ver aonde se cumpriu essa profecia de um resto voltará. Nós temos aqui no capítulo 10. Capítulo 10 do próprio Isaías. 10, versículo 20. 10, versículo 20, anotem lá. E acontecerá, então, que o remanescente de Israel e o que escaparam da casa de Judá não mais se apoiarão sobre quem os feriu, mas sim voltarão em verdade para o Eterno, o Santíssimo de Israel. Aí ele continua, assim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para Deus, o Todo-Poderoso. Então, essa frase bem aqui que eu estou lendo é a mesma que Shear-Yashuv, que está escrito lá. Um resto voltará. Voltará não só voltará, você voltará até em Techuvá, como dito aqui, ó. Voltar-se-á para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, uma profecia sendo cumprida. Aí vem Emanuel, Deus está conosco. No próprio capítulo 8. Aqui a gente leu. Aparece aqui 2 vezes, ó. Que o reino da Síria atravessará Judá, inundando todos os lugares por onde passar, subindo até a altura do pescoço. E sua envergadura será toda a extensão de tua terra, ó Emanuel. Ele está falando isso e está vendo o filho dele. Aí diz, quanto a vós, tumultuai-vos e sereis despedaçados, apurai vossos ouvidos, ó vós, povos de terras distantes, cingi-vos de vossas armas e sereis destruídos, sim. Cingi-vos de vossas armas e sereis destruídos. Planejai uma conspiração e a ela fracassará. Pronunciai as vossas afirmações e elas não prevalecerão, pois Deus está conosco. Ou seja, apesar desses povos falarem, se cingirem de força contra o reino de Judá, contra Jerusalém, não se estabelecerá que Emanuel, pois Deus está conosco. E o terceiro filho dele? O terceiro filho dele está bem claro a resposta. Ele me determinou, dá-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz. Ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos, porque antes que a criança saiba dizer pai e mãe, a riqueza de Damasco e os despojos de Shomron, de Samaria, serão levados ao rei da Síria. Então daqui a gente vê que o profeta usou seus filhos para representarem profecias para Israel. Isso acontece não só com o profeta Ishaiah. O profeta Roshea, Oséias, também tem a mesma coisa. Os filhos dele representavam profecias para Israel. Um era chamado de Ami, outro era chamado de Ruhama, outro chamado de Israel. Todos eles profecias para o povo de Israel. Então aqui, no capítulo 7, quando fala da moça grávida e do Emanuel, se refere à mulher do próprio profeta e o filho dele que nasceu, o Emanuel. Então era filho dele, Emanuel. Bom, e por que Deus estava conosco? Porque, pois Deus está conosco com Ahaz, com esse rei que era ruim, não com o filho dele. Então, Emanuel é o filho do profeta, mas representa Deus está conosco no reinado de Ezequias. Reinado de Ezequias. Então, de fato, isso que aconteceu.
E aqui nós temos duas testemunhas confiáveis. Uriá, o sacerdote. Quando a gente lê no livro dos reis, e também lá em Paralipômenos, o sacerdote dessa época era o Uriá. Urias, que dá em português, é o mesmo nome daquele Urias da época de Davi. E aqui, Zechariah ben Yeberechiah. Aqui, esse daqui, ele era o sogro do rei. O sogro do rei Ezequias, que era o pai da mulher dele. Era Bat Zechariah. A mulher dele era Hefzibah Bat Zechariah. Então, ele que veio a ser aqui o testemunho, no caso do profeta. Até porque o profeta também não pode esquecer, era aparentado da realeza. Yeshayahu ben Amoz, e Amoz era irmão de Amatsiá, que era um dos reis de Israel. Rei de Israel. Então, as profecias que o profeta se refere aqui são exatamente da época dele. Shariashuv, Emanuel e o Maher Shalal Hashbaz. Bem, eu vou parar por aqui e vou deixar então aberto as nossas perguntas sobre o nosso profeta Yeshayahu. Por favor. Rabino, difícil até de fazer pergunta, né? Verdade, meu amigo Luiz. Então, vou fazer uma aqui, então. Shalom, Rabino. Tá, shalom. Lá no início, quando fala, bem lá no início do capítulo 6, que quando falar que vai ser, os limites vão ser tirados e as cercas derrubadas. A gente entende que seria praticamente a mesma coisa. Então, qual é a diferença, então, de reforçar essa ideia? Que fala que vai tirar seus limites, né? E vai derrubar suas cercas. Isso. Quando é falado dos seus limites, ele está falando dos limites que a gente recebeu das nossas tribos. Então, cada tribo tinha aquelas suas possessões na terra de Israel. Então, isso é o limite. O que acontecia com esse limite? Às vezes, uma família só teve filhas. Um exemplo, que é contado essa mesma história na época de Moshe. Só teve filhas. E a filha acabou se casando com outro israelita de outra tribo. Então, a herança dela passa para o marido. E o marido é da outra tribo. Os filhos que nascerem são filhos desse pai de outra tribo. E acabam, então, tendo essa herança aqui. Então, isso refere os limites. Então, a Torá é muito procurada. Isso na época de Moshe lá, ele indicou, não, digo para essas filhas se casarem com homens da mesma tribo. Mas dentro da vez isso aconteceria. A mulher se engraçou contra um homem de outra tribo, numa festividade, alguma outra coisa, aconteceria isso. Então, isso se refere aos limites. E as cercas seriam, de fato, as cercas de posse de um lugar para outro, de um terreno para outro. Rabino, Luiz aqui, rapidinho. Ou não? Quando o senhor fala lá sobre Kadosh, 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 o senhor faz um paralelo com Kohanim, Leviim e os Israeli, né? O senhor faz também uma comparação com as 3 Matzot de Pessa. Mas quando a gente celebra o Pessa, as três Matzot não são os 3 patriarcas? Sim, na verdade, as 3 coisas representam o povo de Israel. Isso. Essa tríade, para usar esse termo tríade, Sim. os 3 patriarcas, e as 3 composições, digamos assim, do povo de Israel. Então, quando se fala em 613 mitzvot, que todo o povo deve cumprir, na verdade, não acaba sendo 613 para cada um. Sim. 613 para a totalidade do povo. Os Kohanim têm as funções deles, os Levitas têm as deles, e os Bnei Israel têm as outras. Então, acaba sendo bem menos
É só na totalidade que a gente chega nesse total de 613. Agora, os 613 mandamentos, com os 7 mandamentos universais, de Benei Adão, para não usar o termo Benei Noach, a gente chega em 620. 620 representa Keter. Keter é escrito assim em hebraico: Kaf, Tav, Resh. Kaf, Tav, Resh. Kaf vale 20, o Tav vale 400, o Resh vale 200. Total, 620. Então, a coroa da Torá só está completa quando todos esses estão fazendo a sua parte, estamos cumprindo os mandamentos. E como a gente disse, esses mandamentos, os 7, eles estão na classe de obrigatórios, mas os outros estão na classe de devocionais. Então, por exemplo, eu não devo fazer, digamos assim, uma mitzvah que compete, digamos, a um levita. Tá, eu não posso fazer de uma maneira obrigatória, mas de uma maneira devocional eu posso fazer. Acontece com a questão do sacerdote. Eu não posso fazer de uma maneira obrigatória a função do sacerdote, mas de uma maneira devocional pode ser feito. No caso, a bênção Kohanim, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Bom, eu não posso fazer publicamente daquela mesma maneira que fazia os Kohanim, botando a mão assim, o talete por cima e dizendo a bênção. Tá, mas eu posso pegar, por exemplo, alguém que chega perto de mim, botar meu talete em cima e dizer essa frase. Então, eu estou fazendo devocionalmente a bênção dos Kohanim. Da mesma maneira acontece tudo isso com relação ao povo de Israel, ao Benei Adão, a todos que vêm a parte desse mundo aqui, para a gente cumprir nossos mandamentos. Shalom, Rabino. Shalom, meu querido. Queria só completar rapidinho aqui, Rabino. Aqui, professor Luiz, por favor. Quando o senhor faz essa composição, é lógico que fica bem claro toda essa correlação entre a tríade que o senhor falou, né? Mas quando a gente vai fazer o Pêssar, a gente pega a matzá do meio, que é Abraham, Isaac e Yaakov. Aí só pega a matzá do meio, quebra e faz o afikoman dele. Isso. Aí mas qual que é a representatividade dela dentro desse contexto? Bom, se for em referência aos 3 patriarcas, que também é aos 3 patriarcas. Por que Isaac? Por causa da quem? Sim. Bem lembrado. Que o Isaac ele teve o equilíbrio de 2 coisas importantes do Isaac. Uma, ele só teve uma esposa, e outra, ele nunca saiu da terra de Israel. Então, Isaac é aquele que representa, de fato, o que quer cumprir a vontade do Eterno. Essa terra, vamos chamar assim, que os olhos de Deus estão nela o ano inteiro. Então, Isaac representa isso. Bom, e a divisão, querendo ou não, divisão é porque ele teve os 2 filhos dele, Isaac, o Jacob e o Esaú. Jacob continua, mas o Esaú, mesmo fazendo coisas que não foram corretas, mas no futuro, no caso de já ficar escondido, vai se revelar como importante para o povo de Israel. Então, todos, sem exceção, vão servir ao eterno Deus. O Isaac representa justamente esse. Fantástico, Rabino. Obrigado. Essa firmeza para o Shalom, Rabino. Diga, meu querido. Pode falar. Sim, é engraçado, dá até para a gente rir, mas é verdade, né? Que o senhor falou sobre as 3 palavras do Kadosh, o que o cristianismo usa para justificar a trindade aí, né? Mas é para a gente rir, tudo bem. Mas o que eu quero falar é porque o senhor também tocou na questão da amizade, né?
E existe aquela situação que a gente, quando chega nesse texto, que fala as 3 vezes K2, 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 tem momentos que a gente tem que dar 3 saltos para cima, né? Quando se calcanhar, né? No caso, né? E quando é que é viável? Qual é o momento certo de se fazer isso? Tem alguma especificação, alguma recomendação sua, nesse caso de Amidá? Ele é feito assim. Eu entendi sua pergunta bem. Quando a gente tem minhano, estamos fazendo uma oração regular, vamos usar esse termo, então vai ser feito a Amidá. Aí tem 2 modelos. Pode fazer a Amidá em voz baixa desde o começo, depois o Rado vai repetir essa Amidá, e nessa repetição da Amidá teremos a Kedushá. Dentro da Kedushá vai ser dito as palavras K2, aí você dá uns pulos, cada vez que se fala K2, K2, K2. Por que se dá uns pulos? Representando os anjos, já que os times que falaram isso. Então é um sentido, então a gente está de pé junto, e você faz isso, igual como os anjos. Está lá no capítulo 6 de Yeshayahu lá. Como a gente reza semelhante, quando é que a gente pode fazer isso? No sábado à noite. No sábado à noite, quando a gente está fazendo o arbítrio, então depois da Amidá, a gente vai ler um trecho do Salmo 90, começa com a palavra chuvá, aí vem o nome do Eterno. Depois a gente vai ler o Salmo 91, e vamos repetir a última frase do Salmo 91. Por que se repete a última frase do Salmo 91? Porque o Salmo 91, ele tem 16 versículos. Então, tu acrescenta mais um, repete o último, fica 17. 17 é a palavra Tov, em hebraico. Tov é escrito assim, Tet, que vale 9, o Vav, que vale 6, tem 15, e o Bet, que vale 2, Tov, então 17. Então, a gente lê o Salmo com 17 versículos, apresentando o início bom da semana. Aí vem Beatá, Kadosh, Toshem, Pelot, Prazer, Zeb, Amar, Kadosh, aí tu pode pular nesse trecho aí, que a gente está em pé. Aí quando acaba de ficar em pé nessa frase, que já se passa a ler uma frase no aramaico, aí a gente senta. Isso consta no livro Targum Shemesh, Yalkut Shemesh, do rabino Shalom Messas, ou Meshash, e tem a tradução do rabino El Meshkani, Targum Shemesh. Eu tenho. Foi presente. Shalom, Rabino. Fala, né? Fazer tirar uma dúvida aqui, Rabino. Shalom, Rabino, tudo bem? Primeiro eu quero só reforçar a questão do cuidado, né, que os grandes sábios da Torá tiveram a respeito daquele texto de Yeshayahu 7,14, né, que diz que uma jovem daria à luz um filho, né, como foi falado aí, muitos traduz, né, os cristãos principalmente, traduz isso como a virgem, né, só que os sábios do Talmud tiveram um grande cuidado ao escrevalizar no hebraico, né? Tá escrito assim, Alma, né? Alma significa jovem, né? Se fosse virgem, ele estaria escrito assim, uma Alma Betulá, uma jovem virgem. Mas ela não era virgem, né? Por isso que foi bem cuidadoso o jeito que os rabinos, os grandes sábios do Talmud, da Torá, escreveram, né? E a pergunta que eu quero fazer, Rabino, qual que era o nome da criança que nasceu? A criança que nasceu... Que ele fala que era Emanuela, e se eu falou outro nome, qual que é o outro nome? Tá, escuta bem. Ele teve 3 filhos, o profeta Yeshayahu. Certo. Todos eles nomes proféticos. O primeiro é chamado de Shear Yashuv, que quer dizer, um resto voltará. Shear Yashuv. O segundo era Imael, que
quer dizer Deus está conosco. E o terceiro era Maher, Shalal, Hashbaz. Apressa-se a pilhagem e o receber dos despojos. Bom, a quem se refere Shiar Yashuv, já falamos, capítulo 10, versículo 20, lá tem a referência da profecia realizada pelo Shiar Yashuv, que um resto voltaria, ou seja, um resto da casa de Israel, daquelas 10 tribos perdidas, que se perderam, dizendo, voltará. Aí, Emmanuel, Deus está conosco. Aí, aqui sim, Emmanuel, Deus está conosco, mas em que época Deus ficou conosco contra os assírios? Na época do rei Ahaz? Não, na época do filho dele, do Ezequias. Então, Emmanuel, que é o nome do filho do profeta, era uma profecia que Deus estaria conosco na época do rei Ezequias. Baruch Hashem. Amém. Entendeu? Obrigado, Rabino. Desculpa incomodar. Nada. Mas o cristão ele quer só com o pezinho para poder apontar dele. Por exemplo, aquele pastor lá que leu Osés lá como vai até a mulher do amigo teu adúltera. Ele falou adultera, ele passou só a mulher, né? Isso. Quer só um pezinho. Rabino, é o Nilson. Ô, meu amigo, diga, seu Nilson. A mitzvah para fazer o Shema, é o deitar e é o levantar. E no Arvit, por que tem que fazer no Arvit à noite? Aí vai para o terceiro Shema. A sua pergunta, Nilson, é uma discussão rabínica grande. É uma discussão rabínica grande. Ela consta do primeiro tratado do Talmud, chama Masechet Berachot. Masechet Berachot. E praticamente na primeira página, lá tem uma discussão entre Rashi e os seus netos, conhecido como Tosafot. Tosafot quer dizer o nome do que escreveram, que eram adições aos comentários do avô. Como o Rashi não teve filhos homens, só filhas, então as filhas se casaram e os netos cresceram, começaram a estudar e a debater com o avô. Então, qual é o debate lá? O debate lá é exatamente isso. A Torá manda 2 vezes. Você levantar e ao se deitar. Por que fazemos 3 vezes? Essa é a pergunta. Aí, se eu não me engano, a opinião do Rashi é que aqui tem validade é o Shema da gente dormir. Então, tu fala o Shema de manhã, na hora do shacharit, e quando for dormir, tu diz o Shema antes de dormir. Então vem a pergunta, então por que tu fala o Shema no arbítrio? Ele diz, não, eu falo o Shema no arbítrio só para incluir palavras da Torá numa oração pública. Mas o Shema que está valendo é o Shema antes de dormir. Essa é a opinião do Rashi. Já os netos dizem do contrário. Não, o Shema que está valendo é o Shema do arbítrio. Aí o argumento dele, da mesma maneira que de manhã não é o Shema do shacharit que está valendo? Então o Shema do arbítrio que está valendo. Se é assim, por que tu fala o Shema antes de dormir, então? Ele disse, não, antes de dormir é por outro motivo. Porque a gente não tenha pesadelos, a gente não tenha perseguição espiritual, e assim por diante. Então, seu Nilson, tem as 2 opiniões. Final das contas, fica assim a halakha. Digamos que tu vai numa sinagoga, numa sinagoga. Chegamos lá, digamos aqui em Belém, que escurece mais ou menos 6, 6h30, às vezes 6h40. Então, digamos que está escurecendo 6h40. Aí a gente disse a minchá, era 6h10. Acabamos a minchá 6h20, que a minchá é rápida. Aí as pessoas estão com pressa. Aí fazemos agora o arbítrio. Só que ao fazer o arbítrio, ainda não escureceu completamente. Então a pergunta é, o Shema que eu disse no arbítrio, está valendo para o Shema da noite? Não. Provavelmente não. Não. Porque ele não estava no escuro. Então o Shema que o senhor vai dizer antes de dormir, esse vai ser o Shema antes de dormir.
Valeu. Então, você entendeu? Valeu, Você pode Rabino. usar as duas coisas. Nada, meu querido. Todarabá. Nada, grande abraço, meu amigo Wilson. Obrigado. Bino, só uma curiosidade. Essa resposta que o senhor deu, já era da minha mulher, a Alane, ela estava curiosa em saber e ele perguntar isso, mas já respondeu. O que eu queria, só a título de curiosidade, é porque é só isso que ela faz, né, devido às encomendas que ela tem. Mas ela faz a mudar, faz as bênçãos da higiene normal e justamente não queria te chamar à noite, tá? Agora, por que aqui no seu Sidu do Nertamid, por que no Terrilim 145 tem uma parte no final que ela tem uma acrescentação, um acréscimo aqui a mais no Terrilim 145? O que Salmo fala 145. aquela parte final. Que aqui fala Tzadik Adonai Bechol Derachav, Bechol Maasav, Adonai Lechol Koreav, Lechol Asher Ikraú Behemet. Aí tem esse acréscimozinho aqui, é diferente do outro. Olha, este Salmo 45, ele começa com Tehillah David. Sim. Aí é dito a última frase do Salmo 144. Isso. 144. E o primeiro versículo, ele está num outro salmo que eu não lembro bem agora qual é. O primeiro versículo, que é o Achei, Yoshevei, Beterra, Ode, Aleluia, Sela. Está num outro salmo. E a última parte do salmo do Ashrei, que é tido como Ashrei, tem também um acréscimo. Vanarno, Nevarechiá, Meatavedolam, Aleluia. Isso também não consta do salmo original 145. Ele acaba com o oitavo, que é justamente em ordem alfabética. Então, a ordem alfabética começa depois de Tehillah David, vem Aromimha, vem Aleph, Becholion, Bet, Gadol, Gimel. Aí vem o Dalet, Dorechav. Aí vem tudo em ordem alfabética e pula uma letra. A gente não tem a letra Nun. Nun é. Dentro do salmo. Não tem a letra Nun. Mas, em compensação, a letra Nun, ela viria antes do Samer. Seria a letra Mem, depois a letra Nun, depois Samer. Aí não tem um Nun. Mas na letra Samer, é dito assim, Somer Adonai, Lechol Anofelim. O que é Somer? Apoia o Eterno. Lechol Anofelim, a todos os caídos. O que são os caídos em hebraico? Nofelim, com Nun. Por isso que não tem o Nun, para indicar que o Samer, que é no caso a palavra do Somer, que Deus está apoiando todos os caídos. Fantástico, né? Obrigado, então, muito bom saber, muito bom saber. Obrigado. De nada, querido. Rabino, o senhor falou... Bem, amigos. O senhor falou... Pode falar. O senhor falou sobre a Birkat HaKohanim, que é a bênção dos sacerdotes. Por que a Birkat HaKohanim está entre os Nun Kafot, como é que chama? A Birkat HaKohanim está dentro de dois Nuns, duas letras Nun. Nun Menuzarot, chama-se em hebraico. Nun Menuzarot. Nun Menuzarot. Menuzarot. Esse é o termo que é usado. Esse Nun Menuzarot, ele está colocado para indicar que na época de Ezra Hassofer, quando a gente voltou do exílio da Babilônia, então Ezra, o Talmud comenta isso, que assim como Moshe nos trouxe do exílio do Egito para a terra de Israel, e ele teve o mérito de receber a Torá. Da mesma maneira, o Ezra também trouxe o povo do exílio da Babilônia, onde tinha o mérito igual de Moshe, como se fosse para receber uma nova Torá, mas a gente sabe que não tem uma nova Torá. Então, o que o Ezra recebeu? Daqui vem aquele comentário da escrita do hebraico. Está me ouvindo?
Falhou um pouquinho, mas tudo bem. Está ouvindo agora? Sim, sim, sim. Então, Falhou de novo. Falhou. Deve ter caído aí o do Rabino aí, deve ter caído. Provavelmente. Assume aí, Isaías. Não, liga o microfone primeiro. Não conheceu ainda? Oi. Existe alguém? Gente, uma pessoa que eu amo muito, que eu ouço todas as músicas, que eu sou muito Peraí. fã. Olha aí, olha aí. Rapaz, ele tá assistindo aí, ó. Não, caiu esse negócio. Caiu o negócio de... Aqui. Olha aí, se entregou. Fala pra mim aí, o que aconteceu? Não, você não é Isaías, o livro é teu, pô. Hã? O livro é teu, continua. Estava na pergunta ali dos dois num. Voltou. Os dois num, o Rabino caiu. Ué. Voltou, Rabino. Voltou, Rabino aí. Voltou, Rabino. O Ezra Hassofeira, ele mudou algumas passagens dentro da Torá, mudou, o que eu quero dizer, a localização delas. Então, naquela passagem exata lá, onde consta Bricat Kohanim, como estava sendo falado dos Nessim, ou seja, daquele chefe das tribos que levaram para fazer a construção do tabernáculo, que cada um levou. Então aí é acrescentado o Bricat Kohanim para mostrar que não era Nessim, o chefe das tribos, importante, sim a tribo de Levi, os sacerdotes, para fazer justamente o serviço divino. Então, algumas coisas dentro da Torá tem alguns sinais. No menu Zarot indica isso. Às vezes, quando aparece pontos em cima da letra, demonstra uma mudança que o Ezra Hassofeiro fez. Uma letra aqui, uma letra ali. Por exemplo, a palavra Shalom, que consta do livro da Perachá de Pinechas, o Vav está cortado no meio, chama-se Vav Ketiá, um Vav cortado. Então tem um motivo lá, também tinha dito que vem de Ezra, era para indicar que uma parte desse Vav, do nome de Pinechas, aí ficou o P, com o Yod pequeno, e aí passa para o profeta Elias, em vez de Eliá, ficou Eliá. E assim são explicações que o Talmud nos dá. E a falha ficou quase igual uma lança mesmo, né, Rabino? É verdade. Mas esse era o mérito do Ezra Hassofeiro. Ele era um nível de Moshe Rabbeinu. A professora Sol mandou um abraço para o senhor. Ela está com quase 90 já. A professora Sol também. Aí, ela mandou me perguntar um negócio. Ela pediu para me perguntar um negócio. Rabino, eu queria te perguntar algo. Sabe aquelas busquinhas que é feito para... Na Halá. O Mismará. A gente coloca erva doce. Sei. Sim, ela queria saber, que ela fez uma pergunta, ninguém na sinagoga soube responder. Aí ela queria saber o porquê que se coloca erva doce. A rosquinha, essa rosca, é utilizada na Mismará, que é essa oração pelo falecido. Primeiro, para indicar, ele é um pão arredondado, né? Isso. Que a nossa vida é um ciclo. É um ciclo. Agora, se usa a erva doce para transformar esse pão, em vez de hamotzi, em mesonoto. Ele vira um pão doce, e o pão doce é igual uma berachá da bolacha. Então já não é mais um pão, é uma bolacha, então a berachá é mesonoto. Tá bom? Explica para ela que esse é o objetivo da erva doce. Tá bom? Muito obrigada, Rabino. É porque eu amanheço de manhã, aí eu já fico no